Mas isso é bom de não ser famoso. Acho que tu ter esse sobrenome, tu não fica com um pouco de medo de falar coisas? Cara, desde que eu era moleque, assim... Assim, na verdade, depois dos 15 anos, principalmente, porque aí eu já tava um pouco na mídia. Até lá, eu era, criança. Falava as bosta que eu achava que eu tinha que falar e tal. E vida que segue. Já falei muita bosta, pra muita gente, provavelmente, na escola e tal. Se fosse com o olhar hoje e tal, eu teria sido cancelado desde meus 9 anos de idade. Mas, quando eu fiz 15 anos, e rolou todo aquele negócio da Capricho e tal... foi um negócio que eu meio que precisei... Eu percebia que quando eu escrevia alguma coisa e mandava pra Capricho, rolava uma edição nervosa. Rolava os caras deixavam um pouco mais raso o que eu falava. Se eu falava alguma bosta, eles cortavam e tal. Então eu comecei a perceber que eu precisava ficar um pouco esperto. E dali em diante eu acho que eu comecei a ficar meio até neurótico, tá, saca? Fiquei até meio pirado uma época da minha vida. Até hoje, teve uma vez que eu tenho dificuldade muitas vezes de me expor, porque eu acabo tentando me editar, de certa forma. Cara, tem vezes que eu vou gravar um story que eu levo 30, 40 minutos pra fazer um negócio de 10 segundos, por causa de paranoias que eu acabei desenvolvendo depois desse negócio, que chegou a um nível meio... Acho que até... Eu não sei, porque eu só me conheço gravando. Eu não fico na sua casa, ou na casa de um amigo, vendo como é que ele se grava, né? Eu só me conheço gravando. Então não tenho muito parâmetro pra saber se sou só eu, ou se isso é um... Fazer o cara de psicólogo aqui, terapeuta. Isso aí. Ou se é todo mundo que tem isso, saca? Mas eu acho que não. Minha namorada, por exemplo, ela já faz rapidão. Ela é totalmente desapegada do negócio. Ela faz, já desembucha e tal. Fala tudo que tem que falar. E não é muito preocupada. Já eu, nossa, uma coisa de edição, de preocupação, de tipo... Não é nem pelo que eu vou falar, mas, sabe... Eu já tive na minha formação psicológica ali... Um componente que falava que as pessoas já iam julgar. Então aí eu acabei criando uma casca que acabou sendo uma coisa muito ruim pra mim, que é o perfeccionismo. Eu sempre querer, pode melhorar um pouco, esse ângulo aqui, não sei o que, o cabelo, a falha do cabelo, sabe? Mas isso vai sendo desconstruído com o tempo, só que é muito chato de lidar, porque quando você tem 15 anos é a hora que você tá se formando de verdade, né? Os seus pensamentos, suas emoções, acho que até um pouco antes, né? Até os 14, 15 e tal. Só que isso fica ressoando em algum lugar do meu ser. E não é muito porque se as pessoas vão julgar, eu acabei criando uma blindagem, uma casca, assim. Às vezes eu olho, às vezes não olho. Não me faz muito mal eu ver algum comentário e tal, porque eu já passei isso de moleque. E eu precisei desenvolver esse mecanismo de defesa. Agora, eu comigo mesmo é o grande problema, saca? Eu não responsabilizaria as pessoas por... não, a culpa é do público da internet daquela época que era muito hater, ou por causa do Felipe Neto, que falou mal pra caralho, que ajudou, né, esse movimento hater e bem bullying, que ele, né, o cabeça de pinto, não sei o que. Isso ajudou bastante, mas assim, não vou responsabilizar eles, porque no fim das contas é eu comigo mesmo. Se eu conseguir resolver isso aí comigo e tiver tranquilo, pau no cu do que as pessoas estiverem falando, mas... é mais complexo, né, do que eu falando aqui. Mas o que rolava nessa época de mensagem negativa? O que tu tinha contato? Porque não tinha rede social tão forte como até hoje naquela época. Sim, Onde que tu via que estavam odiando? Era o vídeo do Felipe Neto? Era nos comentários? Onde é que chegava essa mensagem? Cara, boa pergunta, né? Esses dias mesmo eu me perguntei, eu falei, mano, como é que a gente escutava música? Nada a ver, mas eu falava, não, a gente baixava. Como é que fazia pra escutar música ali numa época? É a mesma coisa. Rolava o Twitter... igual tinha um iTunes lá, a gente tinha uma noção do que estava rolando, só que assim, por exemplo, se a pessoa ela me marcasse, só eu conseguia ver. Se a pessoa ia lá, comentava um negócio pra mim. Até 2011, eu acho, o Twitter era isso. A pessoa te marcava, você conseguia ver. Então eu conseguia ver o que as pessoas estavam falando de mim intencionalmente. As pessoas iam lá, escreviam Eduardo Surita e falavam. Então eu conseguia ver. Eu podia pesquisar no Twitter o meu nome e ver. Então, mas eu não era um hábito que eu fazia muito. De vez em quando só eu parava pra colocar o meu nome assim, separado, sem ser o meu arroba. Que aí as pessoas realmente estariam falando de mim sem eu estar lendo. E acabava que tinha, né, YouTube e tal. E o YouTube tinha acabado de aceitar esse algoritmo do joinha e do dislike. Então eu comecei a perceber que assim...
até os primeiros, sei lá, 7 meses era só amor de fã, aquela paixão platônica e tal, aquela coisa. Dali, quando o Felipe Neto fez o vídeo dele, começou um movimento muito forte falando mal do Vida de Garoto, só que acabava caindo muita coisa assim no meu colo também. Óbvio que no do Kaique e do Federico também. Até, o Renan não tava nessa época, porque depois teve um outro Vida de Garoto, que era o nome do nosso blog. Ah, tá, eu não sabia o que era Vida de Garoto. Partiu do Colírios. O Colírios foi o grande negócio, sim, só que o que fez a parada vingar mesmo foi o Vida de Garoto. Eu sei que você me perguntou uma coisa, eu tô respondendo outras 800, né? Mas, cara, daí você começava a sentir essa onda do hate nos descurtidas dos vídeos ou nos comentários de YouTube. Já tava rolando muitas coisas negativas, assim, do tipo... A gente era pra criança, meio que pra jovem, adolescente ali, pras meninas. Então, caíam os caras... Quem curtia Felipe Neto eram uns molequinhos meio rebelde na época. E aí caía esses caras nos nossos vídeos e aí começava, né, a chuva de dislike. Então os vídeos começavam a ter mais descurtida do que curtida, esse tipo de coisa. Então aí você sentia um hatezinho que até então não tinha. E aí virou uma coisa que essas pessoas que tinham como mentor o Felipe Neto, elas tentavam comer a mente de todo mundo, um moralismo puro, assim, de tipo assim, você curte isso, você é um bosta. As meninas ali, no auge da puberdade, sei lá se a palavra é essa, mas elas estavam florescendo aquilo ali, e amando, e curtindo, e indo, e ajudando a economia a girar, comprando revista na banca e tal. Assim, eu acho errado pra caralho você pegar e falar isso tá errado, isso é ruim, isso é não sei o quê. Eu nunca fiz isso, eu nunca fui um cara ativo na internet, eu não falo nada no Twitter, não tenho isso inerente a mim. Mas eu já tive, sim, algumas paranoias. E acho que foi um pouco em decorrer disso, mas não tem como ser perfeito, não tem como esperar que todo mundo vai ficar amando aquilo pro resto da vida. E meu pai me deu agora entrando no negócio, teve uma época que ele me deu uns toques assim, do tipo, filho, você tá meio deixando subir demais, umas coisas assim, sabe? Não com essa... Chegar e falar, pô, filho, você tá escroto, você não tá humildão, hein? Você tá humildão, hein? Você podia estar mais humildão. Uns negócios assim que eu fui percebendo que tinha até dentro e tal. Porque foi muito forte. Foi um fenômeno ali que ressoou muito forte. Fizeram amigos da... Tinha menina que mudava de escola pra estudar numa sala de aula perto da minha. Caralho. Então foi um negócio assim meio bizarro, sabe? Porque tinha o Justin Bieber lá e aí tinha a gente aqui. Então assim, as meninas não podiam conhecer o Justin Bieber, elas tinham meio que a gente. Por mais que não era uma banda, não tinha a ver com música necessariamente, mas era muito forte. Assim, por 1 ano e meio... Assim, 6 meses foi assim o auge, foi pra bater o auge. 1 ano foi pro negócio já misturar o hate e o hate já começar a ganhar mais força e tal, e até a hora que vão calando essas vozes de amor puro, porque eu sentia realmente que as pessoas tinham um amor muito puro, assim. Elas queriam namorar, sonhavam em casar comigo. Caramba. Tem várias que não chegaram a tatuar meu nome, mas... eu fazia umas coisas meio bizarras, assim. Tipo, escrevia aquela carta de 80 metros. Aquela que chegava rolando? Não era um rolo de papel higiênico. Era um negócio, mano, tamanho dessa banqueta. Assim, dessa lapa, assim, ó. De papel e aquela coisa maluca. Compravam aliança. Uma menina esses dias falou que tinha elas compravam aliança, colocaram o meu nome. E aí, cada amiga da escola tinha o nome de um dos colírios. E era uma coisa meio nesse nível, assim, saca? Bem bizarro. Receber esse tipo de... essa quantidade de aprovação deve ser tão doido pra mente quanto receber o hate, né? Tu consegue, olhando pra trás hoje, ver... quanto que esse carinho exacerbado, essa falta de limite das pessoas em amar algo que era só um cara numa revista, não era pra tanto, né, a reação. Toda essa situação tu consegue analisar, olhando pra trás, que porra foi essa? O que aconteceu nessa época? Cara, é que era tudo muito novo. Então, na hora, você acha que aquilo ali é normal, mas ao mesmo tempo, só depois de muito tempo, até hoje eu ainda tenho dificuldade de ter essa
esse distanciamento de tudo que aconteceu. Mas eu acho que, falando a respeito desse negócio do hate e tal, quando a gente se envolve com um comentário positivo, quando a gente vê alguém falando bem da gente, a gente fica, caralho, que legal, não sei o quê. Eu acho que é aí que mora o perigo. Porque uma vez que você se envolve com alguém falando bem, e você fica vivendo aquilo ali, achando que vão pessoas mais falar bem e tal, e aí daqui a pouco você já nem dá mais valor pra pessoa falando bem. Porque a hora que aparece um contraste, uma outra pessoa falando alguma outra coisa, você já dá mais atenção pra aquilo que é diferente. Porque contrasta, você fala, não, peraí, tá todo mundo falando bem aqui de mim, do nada vem uma pessoa falando mal. Você vai acabar ignorando os outros 90 comentários positivos, curtidas, não sei o que, e você vai dar atenção. Porque você se envolveu no nível positivo, e o positivo e o negativo são a mesma coisa, só que em diferentes facetas ali. Então acho que o grande problema foi me ser inserido, talvez por mim mesmo, ou pelo contexto, sabe? De que aquilo ia durar mais tempo do que realmente durou. Então eu tava sem uma perspectiva. Eu tava, na verdade, com uma perspectiva ilusória de que aquilo duraria muito tempo. E quando eu fui me dar conta, já tinha acabado. E aí isso gerou uma grande depressão na minha cabeça, um baque. Porque eu tava achando que a vida estaria ganha aos 16, 17 anos, e aos 18 para 19, quando eu tinha 20, eu me dei conta de que, assim, eu não tinha me perguntado o que eu precisava me perguntar, eu não tinha saído pros rolês e passado mal do jeito que eu deveria ter saído, assim, que normalmente um jovem de 15 para 20 anos ali passaria. Então, assim, eu me privei de muita coisa para viver aquilo ali, de trabalhar e, sei lá, e tentar gerar conteúdo e tal, e me peguei numa cobrança muito forte de ter algo pra mostrar, saca? Eu não podia simplesmente passar por mais que hoje, depois de muito tempo, eu passo um ano sem postar nada no Twitter, na época isso era impensável pra mim. Então eu acabei entrando num ciclo de vai, faz, e não pra realmente eu me suprir, me realizar e tirar meus desejos artísticos e tal. E sim, só pra uns Felipe Neto da vida, uns cara que vem e falam, não, mas o que esses bostinha fazem? O que eles estão lá no palco fazendo? Eles estão... eles nem pra tocar uma gaita, nem pra dançar, nem pra fazer bosta nenhuma. Então, esse tipo de comentário, na época, causava uma coisa assim, pô, eu preciso me provar, eu preciso provar para as pessoas que eu realmente faço alguma coisa. Então isso daí vira uma tortura, saca? Porque você acaba se cobrando de uma coisa que não é, você não precisa, você tem 15 anos, tá ligado? E um monte de gente compra essas ideias porque o cara fala com uma autoridade ali no negócio. Então, nem sei que pergunta, aonde que eu tô levando isso tudo, mas eu acho que isso daí foi meio maluco mesmo. Eu acho que Que conclusão, hein? Porra, acho que isso daí acho que é tudo meio maluco, no final das contas. Isso, acho que o lance é que tanto o comentário positivo quanto o negativo tem meio que ignorar ele, porque se tu dá valor pro positivo, tu vai dar pro negativo também. Exato. O lance é dar pros outros o poder de alterar o teu estado de espírito, né? Esse é o lance. Sim. Porque o comentário positivo te deixa bem, alterou o teu estado de espírito. Né? Exatamente. O negativo vai te deixar mal. Exato. Porque você tá dando poder nos comentários. Né, e ficar nesse lugar mais neutro, assim, olhar, obviamente, você vai observar se aquilo te causa uma sensação, pô, nossa, me deu uma dopamina, sei lá, uma serotonina, sei lá que mina do cara é essa, que dá na hora que você ganha um comentário positivo. Se você tiver consciente daquilo, e na hora que vier um negativo você estiver consciente daquilo, você vai ver que esses dois lugares eles estão conversando, eles coexistem um com o outro. Então, se você conseguir, eu sei que não é fácil, mas ter um lugar mais neutro assim e só observar e sei lá, e aí obviamente usar os algoritmos para você ter uma noção se realmente esse hate é uma crítica construtiva ou se esse comentário positivo não é alguém que quer só colar na sua casa no fim de semana que vem, ou então que você responda o Instagram e ficar brother. Porque às vezes a pessoa ela comenta
porque ela espera alguma coisa em troca de você, enfim, a gente não sabe qual que foi o... Então é um lugar perigoso, porque ele sai do nosso controle. Assim, não que a gente tenha muito controle das coisas na vida, mas ele sai da nossa alçada, ele já... E se essa pessoa que falou bem vier amanhã com um perfil fake dela e falar mal, vai ser a mesma... Vai entrar num lugar do seu cérebro ali, o neurotransmissor que estaria indo pro positivo, ele vai dar a volta e vai para um lugar extremo oposto. Então se envolver com isso é bem perigoso, eu acho. Quando essa visão de que a gente pode observar o que acontece dentro da própria mente, ela é muito interessante, eu acho. É muito curiosa essa ideia, porque eu tento aplicar isso também, de me observar reagindo às coisas. Quando é que tu entendeu que isso era uma possibilidade? Porque isso eu nunca sei quando é que a pessoa entende isso, e até hoje é muito complicado. Cara, sei lá, viu? Pra te falar a real, assim, no começo não foi tranquilo, porque eu acabei entrando num modus operandi de um cara meio baqueado, assim. Não cheguei a tomar remédio, não precisei de psiquiatria pra ajudar, mas eu tive que desenvolver um lado... Passei pela depressão justamente pra eu entrar num estado mais de sono, pra eu conseguir me desligar daquilo ali. Então, eu acho que foi nessa época, e também com o uso de alguma coisa ou outra, de uma coisa espiritual, ou de um ayahuasca da vida, né? Enfim, de experiências. Ritual da ayahuasca? Já fiz um ritual da ayahuasca. Caralho, foda. Mas não nessa época e tal, foi bem depois, até porque eu precisava de um preparo pra, né? Eu não ia fazer ali naquela época, se eu tivesse feito, eu certeza que eu tinha batido as botas ali na hora. Enfim, aí acho que esse tipo de coisa, assim, se espiritualizar, comecei a meditar pra caramba, assim, por uns 2, 3 anos, assim, eu fiquei um pouco mais, tentei me espiritualizar um pouco mais. E aí eu acabei percebendo que eu tinha um pouquinho de noção do que eu era. Comecei a ganhar um pouco dessa noção de que eu não era o que eu pensava, o que eu falava, ou como eu estava, enfim. E isso já você começa a perceber que são só coisas passageiras, são só sensações que a gente vai passando e que, no fim das contas, a verdade ela pode ser muita coisa. Eu não posso querer cravar que não, a ayahuasca foi o que me fez perceber, ou não, foi a meditação que me fez perceber, ou não, foi o baseado que eu fumei lá, não sei o que me fez. Foi a junção de várias coisas que, no fim das contas, acabou me formando um lugar diferente, assim, de não baseado só no ego, e sim baseado no todo. Eu comecei a ter empatia por muita gente que falava mal de mim. Tipo, eu comecei a aceitar isso, sabe? E aí, só a partir daí, quando eu aceitei de fato que tudo que passou, passou, e que as merdas que foi pra acontecer, aconteceu, e coisa e tal, aí quando eu fui ver, eu já tinha esse outro lugar no meu cérebro ali que eu conseguia acessar mais facilmente, mesmo tendo que, às vezes, lidar com uma coisa parecida. Tipo assim, pode ser que alguém venha e comente e tal, e eu resgate uma coisa lá daquele lugar do cérebro, mas aí eu já sei que eu tenho esse outro lugar, que é um lugar de respirar e falar, não, tá tudo bem, velho, eu não sou isso. Eu não sou o que eu tô falando aqui pra você. Sim. Isso é só uma é o que sai, pontinha do iceberg, exato.